Olá amigos, muito boa tarde. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 4 de março, prévia de carnaval. Em muitos lugares já está rolando carnaval, como é o caso da Bahia. Nós temos aqui Bovespa às 15 horas e 3 minutos, registrando queda de 0,68%, dentro do que eu comentei através até da videoanálise e também um Twitter que foi enviado sobre o clímax, para ficar atento, porque a gente tem alguns pontos positivos para o Ibov superar esses 68.225 pontos, por exemplo, o IBRX e o BRX 50 e o BRX 100 já conseguiram fazer esse pivô de alta, mas a gente tinha um ponto negativo que era o clímax, que poderia trazer aí uma pressão vendedora para o pregão de hoje, ainda mais com o feriadão aí de carnaval. Então, ainda vai ficar faltando o Ibov fechar aí acima de 68.225 pontos. É um ponto para ficar atento agora, porque o Ibovespa gerou na última hora de pregão um martelo, padrão de reversão dos candles. Já começou a próxima hora sem dar essa confirmação, porque abriu abaixo do corpo. Então precisaria fechar acima de 67.759 no G60 para a gente ter uma perspectiva positiva para o Ibov em cima dessa zona de resistência, que era resistência anterior, agora funciona como suporte. Dow Jones é que vai voltando o que subiu ontem, queda de 1,24%. Então, até o Dow Jones resolveu ficar também dentro de uma congestão em formato de retângulo, sem conseguir fechar mais do que uma vez acima e se sustentar acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Vamos ver como é que vai fechar o pregão. Ainda tem algumas horas pela frente, mas já vai dando alguns indícios que pode ficar o pregão abaixo da média do diário. Inclusive fechando aí a semana em leve baixa de 0,19% é o que está agora. Olhando para as ações, Petrobras queda de 0,17%, já foi lá nos 29,16, a máxima do dia 29,17, foi lá na região de resistência e de novo entrou pressão vendedora, chegou lá a beliscar essa região 29,16 até os 29,37 e perdeu um pouco de força, mas ainda vai sendo sustentada aqui no G60 pela média móvel exponencial de 13 períodos. Um novo fechamento G60 acima de 28,97 será mais um ponto positivo, seguido de uma nova máxima para a ação. Isso seria um sinal, um indício dela ultrapassar essa barreira de 29,16 e chegar até os R$ 29,37. Vale 5 no pregão vai tendo queda de 1,59%, já venho mencionando, é um dos ativos piores para se pensar em ponta compradora nesse momento, tem várias barreiras pela frente, então é um ativo ainda, enquanto não voltar para cima desse topo aqui de 50,73, ainda vai ficar nessa região de indefinição e um pouco mais sendo controlada pelos vendedores. Olhando o gráfico 60 minutos, vai tendo um aspecto negativo que está perdendo essa linha aqui horizontal de suporte, R$ 48,85, e isso pode ampliar o movimento de baixa dessa ação. Mas da mesma forma como eu comentei para cima, aqui tem as barreiras também em termos de suporte. Para o fechamento do dia, os 48,85 é importante, e também 48,61. E depois mais abaixo, esses dois fundos aqui para sair de vez da congestão, 48,13 e 48,17 são os próximos suportes. TCSL4, a ação vai caindo forte, 3,54%, mas eu estou só comentando a ação porque em termos de intraday estava dando oportunidade de entrada. Depois dessa forte queda acentuada, a ação está batendo na média móvel exponencial de 13 períodos. Se a gente pegar um gráfico 60 minutos, média móvel simples, gerou um candle de reversão, oscilação acima dos 6,28, abre chance de chegar até ali a faixa dos 6,35, por volta de 6,35, trazendo aí uma operação de curtíssimo prazo na TCSL4. O stop ficaria abaixo da mínima do dia, que está em R$ 6,23. RDCD3 vai caindo nesse momento 0,73%, é um ativo que está com a formação gráfica interessante, movimento de alta superando topos anteriores, ultrapassa as médias, volta, bate na média, gera fundo no gráfico diário, o volume é que ficou fraco nesses 2 dias de alta, mas é uma ação para ficar atento no gráfico 60 minutos, fechamento de uma hora de pregão acima de R$ 21,90, seguido aí de nova máxima, a chance é de buscar o topo lá em R$ 22,39. Então vale a pena ficar atento para uma possível entrada também do ativo. Rente 3 alta nesse momento de 0,51%, também é uma ação para a gente monitorar até o fechamento do pregão. A gente tem ali a resistência 23,91,
também aqui 23,75 a R$ 23,91. Nessa zona de resistência, olhando para um gráfico de 60 minutos, ela vai brigando aqui para se manter, para conseguir até fechar acima da máxima, que era a máxima do dia inicial, 23,99. Também fechamento de G60 acima desse valor aumenta a chance de continuar subindo. Expectativa que ela venha buscar uma resistência intermediária de 24,51 e depois principal em torno dos R$ 25. Uma ação para ficar de olho aí para uma possível operação. Lembrando aqui que, por exemplo, um fechamento aí acima dos 23,99 abriria chance de compra com stop no fechamento abaixo dos 23,75 no G60 ou até mesmo média móvel exponencial 13 períodos. BVMF3 no momento registra alta de 0,52%. 0,52% a ação no gráfico 60 minutos voltou na média e gerou um fundo, sinal de alta. Então, dentro desse sinal de alta, uma compra em 11,67, o stop da operação fechamento no G60 abaixo de R$ 11,56. Seria uma das estratégias em cima da BVMF3, um stop um pouco mais curto, ali, em torno de 1%, e um objetivo ali mais por volta dos R$ 11,87. Seguindo, PK5 foi uma ação comentada para uma possível compra, deu oportunidade de entrar bem mais barato do que os R$ 63,30, mas está registrada na planilha como R$ 63,30. A ação ainda tem como expectativa continuar subindo desde que não feche abaixo do stop da operação, que é um fechamento abaixo de R$ 62,10. E agora, só para a gente fechar a análise, falando aqui dos setores, olhando para um gráfico semanal de cada setor. Setor financeiro segue abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, com movimentos descendentes. Então, enquanto não passar a trabalhar acima dessa média móvel, vai ficar com uma tendência de alta um pouco comprometida. E o principal sinal de continuar caindo no curto prazo é fechar uma semana abaixo de 3.413 pontos. Imobiliário também abaixo das duas médias, mas com chance de ficar um pouco congestionado até essa média móvel exponencial, principalmente se essa média móvel exponencial passar para baixo da média móvel simples, a chance de queda aumenta, dificuldade mesmo de continuar subindo. Para recuperar essa tendência de alta, o ideal é ver uma semana fechando acima dessas duas médias, a mais alta está em 950 pontos. Então, um setor ainda um pouco complicado operacionalmente. Setor de consumo também vai brigando com a média móvel exponencial de 13 períodos, apesar da formação desse fundo. Vamos ver se consegue também fechar acima da média móvel para que a gente tenha uma perspectiva melhor de curto prazo de recuperação para o setor. Porque o que pode acontecer aqui nessa região é começar a perder força e cair em busca da média móvel simples, que está em 1.447 pontos. Itel está tendo um pregão hoje de queda, mas a semana também está apresentando, a semana na realidade está apresentando uma leve alta, mas perdendo força onde? Numa zona de resistência muito importante. O setor ainda vai bem configurado, esse setor já está em tendência de alta, acima das médias, mas também necessita sair dessa resistência aqui para trazer uma expectativa bem mais forte de alta. Fechamento de uma semana acima de 1.567 melhora essa situação. E o setor mais bem configurado, depois dele vem o Itel, é o setor de energia, que vai superando ali a máxima, que é 28.494 pontos na semana, fechando desse jeito acima da máxima, mantém sua configuração de forte tendência de alta, com boa expectativa ainda em termos de curto e médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da Altovero.com. Um grande abraço, um excelente carnaval a todos, um feriadão também para aqueles que não vão curtir o carnaval. Nos encontraremos na quarta-feira de cinzas. Um grande abraço a vocês.